Quando eu era criança, eu sentia um certo peso quando eu entrava em determinados ambientes, quando eu estava em determinados lugares. E eu não entendia muito bem. Só depois eu fui entender que aquele peso, na verdade, eram opressões malignas que eu sentia. E eu não entendia o porquê eu sentia aquilo. E com o tempo, minha mãe foi conversando comigo para que eu pudesse aprender a lidar com aquilo, orando, repreendendo aquele mal toda vez que eu sentisse alguma coisa. Porque a princípio eu não sabia como reagir a isso. Bom, aconteceu algo que foi muito marcante para a minha vida espiritual. Eu não lembro exatamente com que idade eu estava, mas era entre os meus 15 e 16 anos. Hoje eu não tenho mais esse costume, mas há um tempinho atrás eu tinha o costume de dormir ouvindo música com um fone de ouvido. E uma certa vez eu fui pro culto, para a igreja que ficava próxima da minha casa. Minha mãe não tinha ido comigo, eu fui sozinha. E ao chegar em casa, minha mãe estava um pouco preocupada, porque ela tinha me dito que estava sentindo algo muito ruim ali dentro da minha casa. Então ela olhou para mim e falou: vamos orar, vamos ler a palavra, ler o Salmo 91. Então nós oramos naquela noite e tudo ficou em paz para ela, porque eu ainda estava com muito medo. Então nós fomos dormir e eu peguei o meu celular e o meu fone de ouvido para ouvir música, porque eu não estava conseguindo dormir, eu ainda estava com medo, apesar da minha casa já estar em paz, minha mãe não estava sentindo mais nada, só que eu ainda estava com medo. Eu peguei o meu celular para colocar um hino para que eu pudesse tentar dormir, e a bateria estava fraca, então não adiantava nem ligar, porque ele ia desligar sozinho. Eu fui tentar ligar o aparelho de som, ele não estava funcionando, não sei o que estava acontecendo, que nada funcionava naquela noite. Então eu fechei os meus olhos para tentar dormir. E quando eu fechei os meus olhos, eu ouvi uma canção. E ela dizia assim: adore, mesmo em meio à luta, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Eu estava com muito medo daquela opressão maligna que minha mãe havia sentido na minha casa. E mesmo depois de nós duas termos orado, termos clamado, mesmo depois da nossa casa ter ficado em paz, eu ainda estava com medo, e o Senhor me fez passar por essa experiência para eu saber que Ele é maior que qualquer demônio, que Ele é maior que qualquer opressão maligna, que Ele é maior que tudo. Então, não se preocupe se você está passando por algum problema muito grande, saiba que o teu Deus, Ele é maior que tudo. Eu ouvi canções para que eu pudesse dormir, e ali eu via o cuidado de Deus em meio às astúcias que Satanás nos lança. Não pense que só porque você é crente, que o inimigo não vai tentar entrar na tua casa, que o inimigo não vai fazer com que você perca a tua paz, porque ele vai fazer, ele vai tentar e ele vai entrar, mas ele não tem poder para permanecer na tua casa, porque o sangue de Jesus nos livra de todo o mal que Ele possa fazer contra as nossas vidas. E eu não ouvi apenas essa canção que eu cantei para vocês, foram diversas canções. Eu me lembro que eu ouvi aquele hino do cantor Regis Danese, Faz um Milagre em Mim, e tantos outros louvores, mas esse louvor em especial ficou bem marcante na minha vida, e toda vez que alguém da minha igreja louva esse louvor eu me alegro, porque eu lembro da minha experiência. Bom, o segundo acontecimento que eu quero contar para vocês foi um sonho muito perturbador, que eu sonhei com uma guerra muito forte contra a minha vida.
Eu me lembro de uma determinada parte do sonho em que uma mulher vinha sobre a minha cabeça e começava a cantar uma canção muito bonita, mas o Senhor me fazia ver dentro dela que aquela canção não era o que eu estava pensando, que ela estava, na verdade, proferindo maldições sobre a minha vida. Mas no final daquele sonho, eu vi aquelas pessoas se autodestruindo, aquelas pessoas sendo derrotadas. E logo em seguida desse sonho, um tempo depois, aconteceu que eu passei por uma luta muito grande com uma determinada família. E eu entendi aquele sonho como um aviso prévio do que ia acontecer comigo. E eu passei por uma luta muito grande, irmãos. Quando eu lembro, eu me sinto assim muito angustiada, mas eu estou aqui hoje para falar que eu venci essa luta, que o inimigo não teve poder para me destruir, nem para me afastar da presença de Deus. Eu estou aqui hoje firme, de pé e contando meu testemunho para os irmãos. Bom, há um tempo atrás eu tive um sonho com o inferno, onde o Senhor me mostrava o processo de uma alma que morre sem salvação. Eu, no sonho, via uma jovem dentro de um mercado, quando de repente chegava um homem com uma arma para dar um tiro nela, e ela saía correndo. Quando ela corria, esse homem ia atrás dela e dava um tiro nela. Instantaneamente ela caía no chão e o seu espírito saía do seu corpo. Quando o seu espírito saía do seu corpo, ele começava a subir e eu subia junto também. Era como se Deus quisesse me mostrar o que iria acontecer com aquela jovem. Nós começávamos a entrar por um local muito escuro, todo o lugar estava em trevas e entrávamos numa sala, um trono muito grande. Eu olhava por cima daquele trono e Satanás estava sentado naquele trono. Ele estava como forma de homem e ele pegava um livro e começava a folhear as páginas do livro e olhava para ela e falava tudo que ela tinha feito na terra, tudo que ela tinha feito de ruim. E quando Satanás falava isso para ela, ela começava a ficar em tormentos naquele lugar e começava a pedir socorro. Só que eu não podia ajudá-la, eu estava apenas observando toda aquela cena. De repente, chegava uma menina de 14 anos naquele lugar e Satanás fazia a mesma coisa. Ele pegava um livro, folheava as páginas e dizia tudo o que ela tinha feito na terra, e ela também começava a ficar em tormentos. E quando de repente aparecia uma luz muito forte, me tirava daquele lugar. E quando eu voltava para a terra, eu encontrava minha mãe e dizia para ela: eu preciso me arrepender, eu preciso perdoar aquelas pessoas que me fizeram mal, porque senão esse também vai ser o meu lugar. E naquela época, irmãos, eu estava passando por uma situação muito difícil em que algumas pessoas me abalaram de certa forma espiritualmente e eu estava muito ressentida com elas. E o meu coração estava cheio de mágoas. E eu acho que foi por isso que eu sonhei, que o Senhor me permitiu que eu visse essas coisas. Então, depois daquele sonho, eu liberei o perdão dentro do meu coração. Orei ao Senhor sobre essas pessoas e o Senhor trouxe a paz para a minha vida. E hoje eu falo normalmente com essas pessoas, dou a paz do Senhor e é como se nada tivesse acontecido. Então eu quero te dizer que se você tem algum rancor de alguém, alguma mágoa no seu coração, não deixe que isso atrapalhe a sua vida espiritual com Deus, porque isso pode te impedir de chegar ao céu. Não deixe que o que aconteceu com você te impeça de ver a Deus naquele grande dia. Libere o perdão no seu coração, ainda que essas pessoas não gostem de você, mas perdoe-as, porque o Senhor, quando a gente perdoa, o Senhor nos perdoa. Se não perdoarmos, o Senhor também não vai nos perdoar. Então ali eu falava com a minha mãe que eu precisava perdoar. E quando eu acordei, eu orei sobre aquilo que eu estava sentindo no meu coração e liberei o perdão. E hoje eu posso dizer que eu estou livre. Passou alguns dias e o Senhor tocou no meu coração para que eu falasse com uma amiga minha a respeito desse sonho. É uma pessoa que estava afastada e ainda está afastada, mas
Eu sei que esse sonho tocou o seu coração de uma certa maneira. Eu chamei essa pessoa para minha casa e a alertei sobre o que eu tinha visto, sobre as 2 jovens que eu havia visto sendo atormentadas naquele lugar, lugar de tormento, lugar de angústia, lugar de dor. Ali você não tem esperança, não tem alegria, não tem paz, você só tem tormento. E eu alertei essa pessoa e quando eu estava contando isso para ela, ela começou a chorar. Então eu creio que teve algum efeito, ainda que ela não tenha voltado para a presença do Senhor. Eu sei que a semente foi plantada e no tempo certo essa semente vai florescer na vida dela. Depois que eu alertei essa pessoa, eu tive outro sonho que me deixou um pouco traumatizada. Eu sonhei que o próprio Satanás me afrontava. Naquele dia eu fui dormir um pouco tarde e eu sonhei em que eu estava deitada numa sala, do mesmo jeito que eu fui dormir, do mesmo jeito que eu estava deitada na minha cama, eu estava deitada no sonho. Quando de repente eu olhava por um determinado canto daquela sala e na parede havia um quadro. E quando eu olhava para aquele quadro, eu via a minha foto. E eu não entendia por que a minha foto estava ali. E eu entendia que aquele lugar era um inferno. E eu pensava, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Por que a minha foto está ali naquela parede? De repente, o inimigo se apresentava diante de mim e falava: olha só para você, você acha que você vai conseguir me vencer? Olha só para você, olha como você é feia. Eu sou tão grande, você é pequena, você acha mesmo que vai conseguir me destruir, que vai conseguir me impedir de acabar com a sua vida? E ele apontava para a minha foto e dizia: o teu lugar é no inferno. Ele falava isso para mim: o teu lugar é no inferno, você nunca vai conseguir me vencer. E quando ele dizia essas coisas, ele vinha para cima de mim com toda a força e tentava atingir o meu coração. E de repente, irmãos, aparecia um anjo na minha frente e empurrava Satanás para longe. E eu despertei. Eu me senti incapaz, impotente. E de repente aparecia aquele anjo e me salvava daquele lugar, e me socorria, empurrava Satanás para trás. Eu sou muito grata pelo cuidado que o Senhor tem na minha vida. Um tempo se passou e eu passei por outra experiência que me abalou muito também. Eu fui me deitar para dormir e quando estava quase amanhecendo, eu abri os meus olhos e eu ouvi, irmãos, foi uma voz tão audível, era uma voz rugindo como um leão, como o som de muitas águas. Era uma voz tão forte que eu me estremeci. Eu ouvi, irmãos, como se fosse uma pessoa falando para mim, aquela voz, bramando, rugindo: eu vou te destruir. Eu ouvi, irmãos, e era a voz de Satanás. E eu fiquei tão desesperada. E eu estava com os meus olhos abertos. Eu não estava dormindo, eu estava com os meus olhos abertos. E eu ouvi aquela voz: eu vou te destruir. E eu não entendia por que o inimigo estava tão furioso contra a minha vida. O que eu tinha feito? E eu lembrei da pessoa que eu tinha convidado para minha casa, que foi o primeiro sonho que eu tive sobre o inferno, que eu alertei essa pessoa. E o Senhor me fazia entender que o inimigo havia ficado furioso comigo por causa disso. Mas eu não vou me calar, eu vou continuar falando sobre as coisas de Deus, falando sobre o que é verdadeiro, falando sobre o que é santo, sobre o que nós devemos fazer para agradar a Deus. Eu já vou encerrar esse vídeo. Eu quero que você saiba que o inferno, ele existe sim, que os demônios são reais e que você se fortaleça no Senhor, esteja pronto para qualquer afronta que Satanás tentar
atingir a sua vida. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados e as potestades. Se você não acredita, eu sinto muito em te dizer que você acreditando ou não, isso é verdadeiro. E se você acredita, então ore ao Senhor e peça que Ele te dê forças para lutar contra o mal, porque o inimigo, ele está o tempo todo ao nosso redor tentando nos atingir. Mas eu quero te dizer que o sangue de Jesus tem todo o poder para te livrar de qualquer mal que o inimigo queira te fazer.